Vitamina-te. Bem-vindos novamente ao Vitamina-te, o podcast do Núcleo de Estudantes de Ciências da Nutrição da Universidade de Trás-os-Montes e Altor. Este projeto tem como objetivo divulgar conhecimentos adquiridos ao longo do curso, desmistificação de mitos, consciencialização para os grandes problemas de saúde da sociedade, mas, sobretudo, a divulgação de que é possível ter uma alimentação e estilo de vida saudáveis, disponibilizando aos nossos queridos ouvintes, a ti que estás aí em casa, conteúdos aplicáveis para o teu dia-a-dia de forma acessível e cativante. Hoje temos o prazer de vos trazer ao nosso podcast a Leonor Pinto, Presidente da Associação Nacional de Estudantes de Nutrição. Eu sou a Vani Trivedi, aluna do primeiro ano de Ciências de Nutrição. Eu sou a Joana Moreira, aluna do terceiro ano de Ciências da Nutrição. Antes de mais, obrigada, Leonor, por teres aceito o nosso convite. Nós temos por hábito, nos nossos podcasts, fazer uma introdução ao convidado, falar um pouco sobre o seu percurso, mas neste gostávamos que fosse diferente, que fosses tu a falar um pouco primeiro de onde és, sobre o teu percurso académico, desde o ensino secundário até chegares à presidência da ANEN, e se a Ciências da Nutrição foi a tua primeira opção, se não. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Dizer-vos que é um gosto estar aqui pela primeira vez num modelo de podcast. Agradecer ao Núcleo de Estudantes de Ciências de Nutrição pelo convite e também parabenizar-vos por esta iniciativa. Sem dúvida que esta adaptação aos novos tempos, às novas tecnologias e esta versão digital é muito relevante para os nossos estudantes, e acho mesmo que o podcast pode ser uma forma muito eficaz de chegarmos à comunidade estudantil. Sabemos que estes modelos de podcast trazem inúmeras vantagens, o facto de também temos aqui um tempo mais fluido de discussão, ser muito direto a comunicação, e portanto aqui dar-vos parabéns porque estão completamente atualizadas e estão a arranjar uma forma muito eficaz de intervirem e de chegarem aos estudantes, que é sempre o objetivo, e certamente também aos futuros profissionais e aos futuros nutricionistas. Em relação ao meu percurso em si, como já me apresentaram, o meu nome é Leonor Pinto, eu tenho 23 anos, sou natural do Porto e pronto, sou licenciada em Ciências de Nutrição pela Faculdade de Ciências de Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto. E ao nível do meu percurso académico, digamos que Ciências de Nutrição não era a minha primeira opção, o que parece um pouco irónico agora que estamos a ver, tendo em conta que já sou licenciada e pronto, neste momento sou presidente da direção da ANEN, mas durante o meu secundário eu sempre trabalhei com o objetivo de queria ir para a medicina, não propriamente pela uma vertente muito clínica, mas se calhar talvez um pouco idealista, achava que poderia ter impacto nas pessoas, de alguma forma poder curar doenças, e achava esse ponto de vista mais humanitário da medicina muito interessante. E concorri à medicina, não entrei em nutrição, e no ano em que estava a ponderar se ficava em nutrição ou se mudava de curso, também pensei, passou-me pela cabeça ir para Direito, porque também era outra área que eu achava que de alguma forma podia impactar na sociedade, impactar na vida das pessoas, e então foi assim uma indecisão que surgiu no momento. No entanto, fiz uma excelente opção, ficar em nutrição, e sem dúvida que agora não estou nada arrependida, pelo contrário, fico muito feliz de ter ficado em nutrição, porque acho que até tem a sua beleza olhar para aquilo que é o potencial que os nutricionistas têm, que em vez de curarem doenças ou ter uma intervenção já numa fase mais tardia, podemos ter podemos atuar na promoção de saúde, e acho que promover saúde, mais do que de qualquer outra coisa, acaba por ser uma experiência muito gratificante e impactante para a vida das populações. Falando então do facto de agora seres Presidente da ANEN, como é que surgiu o interesse pelo associativismo e o que é que te acrescenta tanto a nível profissional como a pessoal? O meu interesse de associativismo partiu diretamente de mim, ao contrário de muitos colegas que chegam a estes cargos e que, de alguma forma, dizem que foi um pouco por acaso ou que foi surgindo. Eu procurei ativamente fazer parte de uma associação de estudantes. Achei que seria uma forma de pôr em prática aquilo que eu também já vos dizia há pouco, que gostava de intervir na sociedade, intervir na comunidade, e achei que seria uma forma muito positiva de alguma forma, contribuir para uma formação complementar dos nossos colegas, uma valorização da profissão, do acesso à profissão, e portanto achei que seria uma forma eficaz. E, portanto, iniciei na Associação de Estudantes da FCNAUP e posteriormente fui para a ANEN, uma primeira fase num Departamento de Política e Relações Externas, e atualmente como Presidente da Direção. E posso dizer que efetivamente foi um percurso desafiante. Acho que
todos sabemos que conciliar o associativismo com a parte da componente académica acaba por ser um pouco difícil, não é? Há certos desafios, a gestão de tempo, todos estes desafios que nos vão sendo colocados ao longo do percurso. No entanto, posso-vos dizer que há uma série de competências transversais que fui adquirindo, desde a comunicação em público, a gestão de tempo, a capacidade de adaptação, também a parte do networking, acabam por ser valências muito relevantes que fui adquirindo e que acho que depois vão ter impacto também na profissão futura. E por isso posso dizer que o associativismo foi uma mais-valia e foi algo que me trouxe bastantes capacidades e competências que se calhar de outra forma não iria adquirir. E para chegares à presidência da ANEN, tiveste que passar por um processo de eleições. Em que é que achas que te fez diferenciar dos outros candidatos para seres eleita? Por acaso, no ano passado, quando me candidatei a Presidente da Direção, não foram eleições disputadas, era lista única, portanto não tive esse desafio extra de ter uma lista concorrente. Mas no ano anterior, em que fazia parte de uma das listas concorrentes à direção da ANEN e que depois acabamos por ganhar, era uma lista completamente de ruptura, uma lista que não era de continuidade aquilo que era o trabalho da ANEN até aí. E acho que o que nos diferenciou foi exatamente uma perspectiva de fora. Sentíamos que a ANEN, naquele momento, estava mais voltada para dentro e menos para fora. E isso também é uma perspectiva que eu tenho neste momento. Acho que a ANEN não deve ser uma associação de estudantes nacional no mesmo modelo que as locais. Acho que as locais, as associações de estudantes e os núcleos têm o potencial de trabalhar mais a nível de contexto local e adaptados à realidade de cada sítio, enquanto que uma Federação Nacional, para além de poder oferecer atividades e formação complementar, tem uma parte de intervenção comunitária, uma intervenção política que é muito mais abrangente e acabamos por ser quase o fórum de congregação de tudo que é visões de estudantes de todo o país e, de alguma forma, a nossa intervenção pode ser muito mais potenciada, muito mais abrangente e a parte política, efetivamente, tem que ser o foco de uma Federação Nacional. E acho que essa visão foi essencial também para aquilo que foram as eleições e acho que os nossos associados acabaram por identificar com essa nossa visão e de alguma forma nos distinguiu. Queremos não trabalhar só a nível de projetos e atividades, que acho que são essenciais para chegarmos aos estudantes, mas depois todo o trabalho político que desenvolvemos, que acho que é fundamental para uma evolução tanto do ensino como da profissão. Em relação à formação da equipa, qual é que foi o critério que utilizaram? Como é que escolheram os elementos? No processo de seleção da equipa, eu acabei por fazer entrevistas. Numa primeira fase, contactei os diferentes associados para perceber qual era o interesse dos estudantes a nível local para integrarem a Associação Nacional. Para mim era fundamental que tivéssemos uma representatividade daquilo que eram os nossos associados, porque achamos que visões diferentes, de contextos diferentes, vão trazer pluralidade e, em certa forma, a troca de boas práticas e de conhecimento irá se traduzir numa federação muito mais coesa e muito mais voltada para aquilo que são as necessidades reais dos estudantes e, portanto, queria uma equipa que integrasse a diversidade de associados que nós temos. E outro dos critérios que eu tinha era serem pessoas extremamente motivadas, proativas. A experiência prévia não era necessariamente um critério de exclusão, porque sabia que havia pessoas que estavam a ter uma fase inicial, a entrar aos primeiros passos no associativismo, mas que de alguma forma já eram pessoas que mostravam as motivações corretas para integrarem a Associação Nacional e, portanto, isso não foi um critério de exclusão. Simplesmente fizemos entrevistas, já para filtrar aquilo que eram as pessoas que realmente tinham as competências e a motivação, realço aqui a motivação, para fazerem parte da equipa e depois desse processo de entrevistas selecionamos as pessoas que nos pareceram mais adequadas e também adaptamos aquilo que era os dados que tivemos na entrevista sobre interesse e motivações e sobre as competências aos departamentos ou aos cargos que de alguma forma se enquadrassem com aquilo que era o perfil, a personalidade da pessoa. E o que é que significa para ti, Leonor, seres presidente de uma associação tão grande e tão importante como a ANEN? Ao contrário daquilo que vos disse inicialmente, de que entrar no mundo do associativismo partiu de mim, nunca tive o objetivo delineado, pelo menos assim numa fase muito precoce, de ser presidente da ANEN, nunca foi o cargo que me motivou, sem dúvida foi o potencial que tinha para mudar aquilo que é a realidade dos estudantes. Eu tinha uma visão já bastante
delineada daquilo que eu achava que devia ser os próximos passos da ANEN e sabia aquilo que eu achava que devia ser uma federação nacional, também um pouco à luz daquilo que é o associativismo estudantil e outros exemplos que nós temos de outras federações nacionais na área da saúde, que já têm muitos anos e uma estrutura bastante coesa e, portanto, dava para ter uma base daquilo que eu achava que deveria ser uma federação nacional. E, portanto, o trabalho e aquilo que eu delineei para a ANEN seria exatamente uma aposta na auscultação dos estudantes e traduzir os resultados dos nossos inquéritos aos estudantes em tomadas de posição políticas, em visões estratégicas, em visões políticas e, efetivamente, depois chegar ao poder político, a entidades que, de alguma forma, podem contribuir para mudanças a nível do ensino, e neste caso estou a falar do Conselho Nacional de Escolas de Nutrição, que foi impulsionado pela ANEN, ou então outras entidades que acabam por estar relacionadas com o acesso à profissão, neste caso a Ordem dos Nutricionistas. E, portanto, para mim, ser presidente da ANEN é efetivamente trabalhar em prol dos estudantes de nutrição e ser aqui a voz da mudança e também pensar na perspectiva de sermos nós estudantes parte ativa encontrar soluções, porque é muito fácil nós arranjarmos e encontrarmos aqueles que são os problemas, mas nós podemos e devemos participar ativamente a encontrar soluções para esses mesmos problemas e daí eu queria ser presidente da ANEN porque achei que seria o cargo ou o momento ideal para conseguir traduzir nessas mudanças e encontrar essas soluções em conjunto com os meus pares, como é óbvio. Neste ano letivo, quais é que são as propostas que ainda vos faltam terminar e quais é que são as propostas que têm agora já pensado para o próximo ano letivo? Em relação às propostas que já cumprimos ou que ainda nos faltam cumprir, eu tinha assim 3 grandes objetivos quando iniciei funções. Aquilo que vos disse, o trabalho político tinha que se iniciar na nossa federação e, portanto, a tradução em documentos e tomadas de posição políticas era para mim fundamental e fizemos a nossa primeira tomada de posição já no início deste mandato. Tivemos a oportunidade de reunir com o poder político, com decisores políticos, com 2 grupos parlamentares e também ao nível do Fórum Nacional de Estudantes de Saúde também contribuímos para um documento que foi depois também apresentado a uma juventude partidária. Portanto, essa parte ainda não é um trabalho inacabado, mas já demos os primeiros passos nessa matéria. Fizemos a visão estratégica da ANEN para 2020, entre 2023 e 2025, porque eu sentia que se nós queremos uma federação coesa e bem estruturada, não podíamos pensar ano a ano, independentemente das pessoas que venham a seguir, deve haver umas linhas orientadoras daquilo que deve ser o trabalho da ANEN, quais são os objetivos basilares, os principais desígnios e, portanto, também fizemos essa visão estratégica. E a parte internacional para mim também era fundamental porque, não sei se os nossos estudantes sabem, mas nas outras áreas da saúde existem federações europeias, internacionais, com um trabalho já bastante há bastantes anos e, portanto, já se as outras áreas da saúde acabam por, de alguma forma, já estar inseridas no panorama europeu e mundial. E no caso da nutrição, isso era uma lacuna que eu identificava e, portanto, estamos a trabalhar no sentido de tornar a nossa visão enquanto estudantes de nutrição portugueses numa visão também europeia e mundial. E o primeiro passo nós demos há muito pouco tempo, que foi exatamente tornar-nos membros associados à Youth Health Organization, que é uma associação a nível mundial que trabalha e capacita jovens na área da saúde juvenil. E, portanto, aí já foi um primeiro passo para contribuirmos para tomadas de posição, debates e discussão na área da saúde juvenil. E, por outro lado, também estamos a trabalhar numa relação forte com a FEDNU, que é a Federação Espanhola Análoga à ANEN, e estamos a trabalhar com eles para criarmos um protocolo, de modo a que também tenhamos aqui uma coesão ibérica e conseguimos também trocar boas práticas, há um intercâmbio de ideias e de experiências com os nossos colegas espanhóis e, portanto, essa parte internacional também era para mim fundamental. E depois era chegar aos estudantes, e achei que a solução para chegar aos estudantes
era não só a parte das sessões de apresentação, que isso é o primeiro contacto e sempre fundamental, mas é dar a oportunidade dos estudantes integrarem as nossas task force, ou seja, eles, mesmo até no primeiro ano, poderem já ter um contacto, nem que seja pequeno, com o associativismo e também contribuírem para aquilo que são os nossos projetos. Não me fazia sentido fazermos um projeto fechados em nós mesmos, mas integrar toda a comunidade estudantil. E, portanto, isso foi os passos que eu tinha, ou os principais objetivos que eu tinha delineado. Certamente ainda faltam, até ao final do mandato, construir muitos projetos. Ainda não ocorreu o nosso congresso, o ENA, que ainda está para decorrer, o ENEN. Há uma série de projetos que ainda estão para ocorrer. E a nível do trabalho político é continuar a trabalhar na nossa visão política, que acho que também é fundamental. Para os próximos anos, eu diria, ainda não pensei a fundo nessa questão, porque também não quero estar a limitar aquilo que é o futuro da Federação, mas tocando naquilo que disse inicialmente, que é, acho que se deve ter uma visão a longo prazo, eu diria que o ideal seria os próximos mandatos terem sempre como base a nossa visão estratégica e começar a construir um trabalho a longo prazo. E tendo em conta que estamos numa federação que é suposto ser intemporal e nós estamos aqui quase como passageiros, é trabalharmos sempre a pensar no futuro e não fecharmos em nós mesmos e não fecharmos naquilo que é o trabalho do nosso mandato e ter sempre uma visão a longo prazo e quase antecipar aquilo que poderá ser o futuro, claro, sem limitar, porque cada mandato também deve ter as suas particularidades e também deve-se adaptar à realidade. Nós não sabemos como é que vai estar o panorama no momento, mas sempre pensar nessa perspectiva a longo prazo. Leonor, fala-nos agora um pouco sobre a história da ANEN, da Associação Nacional de Estudantes de Nutrição, e sobre a sua importância. Infelizmente não há um registro de todo o percurso que a ANEN foi construindo ao longo do tempo. No entanto, posso dizer que é uma federação bastante recente, tem 12 anos, em comparação, por exemplo, com as outras áreas da saúde, que já são às vezes estruturas de 30 e 40 anos, é recente, mas isso também é recente o nosso curso e também a profissão, portanto, enquadra-se também no panorama, que traz algumas vantagens. O facto também de ser uma federação jovem também faz com que, e uma profissão jovem, faz com que as ideias também não sejam ideias que já sejam muito antigas, faz com que sejam muito atuais e que haja uma atualização constante à realidade e, portanto, acho que isso é até uma vantagem de sermos recentes. Claro que depois também tem as suas desvantagens, porque não temos uma base tão sólida para construir os nossos objetivos e acabamos por ter que ainda nesta fase, apesar de já termos 12 anos, termos que ainda construir documentos basilares, regulamentos e projetos que ainda não estão totalmente consolidados, porque há um ano para cá, como vos disse, nós criamos uma lista um pouco de ruptura e o objetivo também foi trazer aqui um pouco inovação e construir projetos quase de raiz, e isso tem as suas vantagens, porque achamos que efetivamente são mais adequados àquilo que os estudantes e os futuros nutricionistas pretendem. No entanto, também demora algum tempo a cimentar e, portanto, isso pode ser um desafio de sermos uma associação bastante jovem. Mas pronto, a nível de história não vos consigo contar a história de início até ao fim, mas pronto, dizer-vos que há 2 anos para cá acho que houve uma mudança também do paradigma daquilo que devia ser a ANEN e isso agora nos próximos anos espero que também que se mantenha. Já para o fim deste podcast, nós juntámos uma curiosidade e um mito numa só pergunta, que é, por vezes os estudantes acabam por se preocupar demasiado com a média e desvalorizam a participação em atividades extracurriculares. Será que a média é mesmo o fator que tem o maior peso no currículo e que abre mais portas de emprego? Ou será que numa entrevista de emprego a média nem sequer é mencionada, mas sim todas as outras competências, habilidades, atividades extracurriculares em que o indivíduo já participou? Assim, eu não vos consigo dar a certeza se me perguntam ou não a média numa entrevista de emprego. Ainda não foi uma entrevista de emprego e, portanto, não sei. No entanto, pela perspectiva dos meus colegas, efetivamente, hoje em dia o mercado de trabalho não valoriza tanto, ou pelo menos como valorizava antes, a média, porque eu acho que cada vez mais quer-se que os profissionais, e aqui também sendo profissionais de saúde, somos profissionais que estamos em contacto direto com a população, sejam voltados para a realidade. E, portanto, focarmos só na média
a média se calhar traduz em algumas competências mais técnicas e não necessariamente isso, porque as notas não refletem necessariamente o nosso conhecimento, mas eventualmente, pronto, considerando que a média seria só o conhecimento, não nos chega a ter conhecimento para sermos bons profissionais de saúde. Eu acho que temos outras competências, a capacidade de comunicação, a capacidade de perceber quais são os problemas que existem, encontrar soluções, ter espírito crítico, isso acaba por ser muito mais importante, não só para o mercado de trabalho, mas para a construção também de projetos a nível comunitário, a nível de saúde pública e mesmo no contacto dia-a-dia com os doentes numa clínica, acaba por ser fundamental, muito mais do que propriamente termos um conhecimento muito técnico, muito científico. Acho que o ideal é termos as duas vertentes e, portanto, aqui aconselhava, obviamente, poderem conciliar as duas vertentes durante a licenciatura ou durante o percurso académico, pelo menos, mas acho que não nos devemos fechar naquilo que são as notas, a média e vivermos para isso, porque há todo um mundo à nossa volta que não nos podemos desligar e, pelo contrário, acho que se formos ativos e procurarmos envolvermos e não estou a dizer envolvermos no associativismo, há outras formas, há voluntariado, a intervenção na comunidade, outros níveis que podem ser muito mais interessantes e darem-nos muito mais competências do que às vezes estarmos a limitar-nos a só estudar e a decorar, porque há aquela ideia muito de decorar a matéria, isso não... Pronto, pode ter utilidade para termos uma boa nota, mas certamente não é isso que nos vai formar enquanto futuros profissionais de saúde, enquanto futuros nutricionistas. Porque até é muito importante a participação em atividades extracurriculares, como as jornadas agora, que acabámos de sair lá. Mas muitos, lá está, acabam por desvalorizar esta parte e pensam que a média, se calhar, é o que vai ser mais importante para o seu futuro. Diria que não. Isso podia ser uma realidade há uns anos atrás, mas hoje em dia o mercado de trabalho espera pessoas que tenham imensas valências. Nunca se ouviu tanto falar de competências transversais ou as denominadas soft skills como nunca. Nós queremos que as pessoas tenham diferentes competências, ok? A parte técnica e científica, muito bem, mas sejam pessoas que estejam interligadas com a realidade, porque queremos pessoas com capacidade de adaptação, com uma postura ativa. Acho que isso acaba por ser até uma mais-valia do que às vezes ser um especialista em determinadas questões mais técnicas. Então, para terminar o nosso podcast, Leonor, há uma mensagem que queres deixar aos nossos alunos de nutrição que estão agora a começar o seu processo académico? Sim, sem dúvida, é um pouco na linha daquilo que estávamos a falar. Eu acho que os estudantes que estão agora a iniciar o seu percurso deviam aproveitar toda a envolvência deste meio académico, não só se focarem em fazer a licenciatura, isso é fundamental e esperemos que façam da melhor forma possível, mas também se envolverem naquilo que são os projetos, que pode ser associativismo, voluntariado ou outras formas, e também tenham um contacto com os seus colegas, aproveitem estes que são os melhores anos da nossa vida e posso dizer que foram dos anos mais incríveis que tive, pelas experiências que a academia nos proporciona, mas também pelas pessoas que nós conhecemos e essas pessoas, muitas delas são aquelas pessoas que vamos levar para a nossa vida e, portanto, foquem-se também em criar amizades, em se envolverem na comunidade, na academia e acho que isso também é fundamental para o nosso percurso. E dizer-vos que se quiserem de alguma forma envolver no associativismo, apesar dos desafios que às vezes nos colocam e por vezes pensarmos que não vamos conseguir ou que isto é demais para nós ou que estamos a focar-nos no associativismo e estamos de alguma forma a perder ou a se calhar não nos focar tanto naquilo que é o nosso percurso académico, lembrar que envolver no associativismo também é trabalhar em prol dos nossos pares e, neste caso, trabalhar em prol da nutrição e acho que isso é uma mensagem-chave importante para ficar para os nossos ouvintes. Pronto, então terminamos assim o nosso episódio. Obrigada, Leonor, pela tua disponibilidade e pela participação e aos nossos ouvintes também, obrigada e fiquem atentos às nossas redes sociais para saberem sobre os nossos novos episódios. Muito obrigada. Vitamina-te.